A palavra ética é de origem grega, derivada da etimologia de ethos, que está relacionada aos costumes e aos hábitos dos homens. Na Grécia, o homem aparece no cerne da política, da ciência, da arte e da moral, visto que, de acordo com a cultura, até os deuses apresentavam características humanas, possuindo assim defeitos e qualidades. Em Roma, ética deriva do latim mores, que significa moral, e segundo o direito romano, remete às normas de conduta e aos princípios que regem uma sociedade ou um determinado grupo. Os estudos sobre o assunto lidam com a compreensão das noções e dos princípios que orientam as bases da moralidade social e da vida individual, além de tratar de uma reflexão sobre o valor das ações sociais, consideradas tanto no âmbito coletivo, quanto no âmbito individual. Diversos são os autores que conceituam a ética, podendo ser descrita como, por exemplo, um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, como uma parte da filosofia, também pertinente às ciências sociais, que lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Para Searle, a ética é um saber científico que se enquadra no campo das ciências sociais. É uma disciplina teórica, um sistema conceitual, um corpo de conhecimentos que se torna inteligível aos fatos morais. Mas o que são fatos morais? São os fatos sociais que dizem respeito ao bem e ao mal, juízos sobre as condutas dos agentes, convenções históricas sobre o que é certo e errado, justo e injusto, o que é certo ou errado. Toda a coletividade formula e adota os padrões morais que mais lhe convém. Searle, 2003, p. 7, 8. Os estudiosos da época faziam crítica da realidade social, a partir dela, ofereciam ideias e direcionamentos, valores, orientadores para a conduta das pessoas, o que tinha como objetivo evitar os infortúnios que levariam ao desaparecimento do ethos comum. Assim, a sociedade, de posse destas ideias, passou a orientar e educar as novas gerações de acordo com estes valores e muitas vezes, por ser um novo dever, o Estado transformava tais normas em leis, até que tais condutas fossem incorporadas à consciência individual. Dessa forma, progressivamente foram estruturados os valores que hoje consideramos essenciais. A separação entre o bem comum e o bem individual, o público e o privado, que começa a ocorrer durante o período da decadência grega, justifica a necessidade de uma teoria que explicasse a dualidade entre moral e ética. A atual visão de ética se deve muito a Platão. A ética de Platão relaciona-se intimamente com sua filosofia política, pois, segundo o filósofo, a polis, cidade-estado, é o terreno próprio para a vida moral. Assim, buscou em seus estudos um estado ideal, um estado modelo e utópico, tendo o corpo do ser humano como parâmetro. O agir ético perpassa a simples reprodução de ações das gerações anteriores e se dá através de uma atividade reflexiva, que orienta a ação a ser seguida, num determinado momento da vida pessoal. É com o surgimento de questionamentos sobre a validade de determinados valores ou costumes, ou mesmo quando a realidade exigia novos valores que pudessem orientar a ética, que surge a necessidade de uma teoria que justificasse este novo agir, já que é impossível uma ação ética sem que o agente dela compreenda sua racionalidade. Pode-se considerar que o agir ético é impossível sem uma reflexão entre o que deve se fazer e o que se gosta de fazer em um determinado momento. Isso tendo em vista que a ação ética deve ocupar-se da busca do bem comum e consiste na recusa de todas as ações que possam propiciar o mal. Vale ressaltar que o agir ético é mais que um conjunto de preceitos relacionados à cultura, às crenças, às ideologias e às tradições de uma determinada sociedade, comunidade ou mesmo grupo de pessoas. Embora a ética ou filosofia ética seja um assunto basicamente filosófico, possui, contudo, o campo de reflexão e atuação estendidos a todas as áreas do conhecimento saber, como a teologia, a filosofia, a psicologia, o direito, a economia e tantos outras. Para que haja mais entendimento sobre a ética ou filosofia da ética, a apresentação da sua evolução histórica faz-se necessária, e sendo assim, serão vistas a seguir. 2.1 A Idade Antiga. A Idade Antiga é representada pelos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles e é nessa época que a ética adquire extremo valor.
Esses filósofos se preocupavam com o ser no mundo físico, voltados aos problemas sociais e morais. Embora não haja propriamente coesão no pensamento e doutrina dos três, ainda assim suas ideias tornam-se próximas no sentido da reflexão acerca do homem e da cidade. O estudo da ética, pode-se dizer, que teve início com os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. O livro Ética a Nicomaco, de Aristóteles, é uma obra de referência, em que a ética é considerada a felicidade, eudaimonia, e sua finalidade suprema. Nessa época, a questão da ética era o bem supremo da vida humana, e de acordo com Passos, 2004, p. 32, não devia consistir em ter a sorte ou ser rico, por exemplo, e sim em proceder e ter uma alma boa. Para Sócrates a questão ética era o que bastava ao homem saber, ou seja, ter bondade para ser bom. O conhecimento era uma virtude, porque pensava que com ele o homem conseguia ser bom e ter a felicidade. E assim, por esse motivo, observa-se que há um entrelaçamento entre bondade, conhecimento e felicidade. Já para Platão a definição de cidade, polis, perfeita estava baseada em valores éticos e morais. Colocava que os conceitos da mente humana não eram reais, mas sim, imagens reflexas. Diferentemente de Sócrates, Platão considerava que a moral era a arte de preparar o indivíduo para a felicidade e não era encontrada na vida terrena. Em Aristóteles, a felicidade, finalidade suprema da ética, só poderia ser alcançada se o homem fosse capaz de moderar suas paixões. Preocupou-se com a forma como as pessoas viviam em sociedade e contribuiu muito para o entendimento da ética e a busca da felicidade individual e coletiva. As ideias defendidas por Sócrates foram consideradas um marco da filosofia, tanto que os filósofos que o antecederam ficaram conhecidos como pré-socráticos. É necessário registrar aqui que os pré-socráticos também eram conhecidos como naturalistas, o mesmo como filósofos da natureza, devido à preocupação em entender as coisas, dar explicação para a natureza e para o mundo. 2.1.1 Aristóteles nasceu na Macedônia, na cidade de Estagira, no ano de 384 a.C. Seu pai chamava-se Nicomaco e exercia a profissão de médico do rei da Macedônia. No ano de 367 a.C., quando tinha aproximadamente 17 anos, foi enviado à cidade de Atenas para completar sua educação, devido à intensa vida cultural daquela cidade, o que lhe possibilitou mais conhecimento. Ingressou na academia de Platão e estudou ali até o ano da morte do seu mestre, quando consolidou sua vocação para filósofo. Em 343 a.C., Aristóteles foi chamado para ser mestre do jovem Alexandre, o rei da Macedônia, quando este ainda tinha 13 anos. Posteriormente o filósofo voltou a Atenas, em 335 a.C., e fundou sua própria escola, o Liceu, cujos alunos eram chamados de peripatéticos. Morreu em 322 a.C. Aristóteles, em suas reflexões sobre como o homem poderia viver uma boa vida, afirmava que a felicidade era a finalidade de todo homem e a plena realização humana era a contemplação do exercício da razão humana. Ensinava que há 3 formas de alcançar a felicidade: pela virtude, pela sabedoria e pelo prazer. O pensamento moral de Aristóteles está exposto em obras como Ética a Nicomaco, Ética a Eudemo e a Grande Ética. Suas obras foram as mais discutidas e comentadas da antiguidade, deixando uma importante herança para a história da cultura e da filosofia. 2.1.1 Sócrates. Sócrates, Platão e Aristóteles são os pensadores gregos mais estudados e citados no campo da ética. De um modo geral, afirmavam que a conduta do ser humano deveria ser pautada no equilíbrio, a fim de evitar a falta de ética. Pregavam a virtude, a estreiteza moral e outras atitudes voltadas para a ética. Sócrates nasceu em Atenas, provavelmente no ano de 470 a.C., e tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Aprendeu música e literatura, mas se dedicou à meditação e ao ensino filosófico. Desde jovem, ficou conhecido pela sua coragem e pelo seu intelecto. Serviu no exército, desempenhou alguns cargos políticos e foi sempre modelo irrepreensível de bom cidadão. Desde a juventude, Sócrates tinha o hábito de debater e dialogar com as pessoas de sua região. Não fundou uma escola de pensamento, pois preferiu realizar seu trabalho em locais públicos, principalmente nas praças e ginásios.
Costumava agir de forma descontraída e descompromissada, dialogando com todas as pessoas, o que fascinava jovens, mulheres e políticos da sua época. Para Sócrates, virtude é sabedoria, sofia e conhecimento, já o vício é o resultado da ignorância. O pensador também é conhecido pelas frases célebres como "Conhece-te a ti mesmo" e "Sei que nada sei". Sócrates, devido sua liberdade de expressão e às fortes críticas que fazia à política da Grécia, foi acusado de corromper os jovens da época e foi condenado a beber cicuta, morrendo em 399 a.C. 2.1.3 Platão. Platão nasceu em Atenas, em 427 a.C. e morreu em 347 da mesma era e pertenceu a uma família rica da alta aristocracia grega. A descoberta da metafísica lhe foi atribuída, cujas reflexões filosóficas culminam para o mundo das ideias. Segundo a teoria das ideias de Platão, existiam dois mundos, o primeiro composto por ideias imutáveis, eternas, invisíveis e diferentes das coisas concretas. O segundo, o mundo real, constituído por réplicas das ideias, coisas sensíveis, cópias imperfeitas e mutáveis. Ao contrário do que se pode pensar, o mundo das ideias de Platão era o lugar das coisas verdadeiras, enquanto o mundo real era o lugar em que reinavam as aparências e as sombras. Segundo esta premissa, o homem não podia deixar-se levar pelos sentidos, pois estes lhe passam uma percepção distorcida das coisas que o rodeiam. Assim, a verdadeira realidade só poderia ser atingida e verdadeiramente compreendida por intermédio da razão. Vale destacar que Platão também afirmava que o bem é um molde sobre o qual deveria-se processar toda a ação humana. Entendia que o elemento da vontade do homem deveria estar sempre voltado para o bem. Platão também direcionou seus estudos para a área da política e da reforma social, em decorrência do seu envolvimento com a difícil situação de Atenas, após a Guerra do Peloponeso. Para ele, a polis é o próprio terreno da vida moral e que a ética, e que, necessariamente, desemboca na política. Reconhecia como classes superiores os governantes e os guerreiros, em razão de suas atividades de contemplação, de guerra e de política. Já as classes inferiores eram as dos artesãos, devido ao desprezo do pensador pelo trabalho físico e dos escravos considerados pela sua sociedade como desprovidos de virtudes morais e de direitos cívicos. A ética de Platão dava-se de acordo com as ideias dominantes, ou seja, a partir da realidade social e política daquela época. 3. Moral. A palavra moral originou-se do termo latino morales, que significa relativo aos costumes. A moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir o seu bem viver, independente das fronteiras geográficas, e garante uma identidade entre pessoas que, sequer, se conhecem. Contudo, utilizam este mesmo referencial moral comum. O estudo da moral, das regras e dos costumes é, pois, relevante, principalmente para humanizar as relações econômicas, assim como o mundo materializado dos dias atuais. O Dicionário Aurélio, 2010, define moral como sendo de acordo com os bons costumes, que é próprio para favorecer os bons costumes. Relativo ao espírito, intelectual, proposição ao físico, ao material. E no que tange o significado de moral, Leonardo Boff, 2014, traz uma série de exemplos e afirmações para conceituar esse termo. Então, o que é agir conforme a moral? O que é o agir imoralmente? Ou, o que é uma atitude amoral? Como podemos diferenciá-los? De forma bem resumida, pode-se dizer que moral é agir conforme os valores da sua organização ou sociedade sem prejudicar os outros. Imoral é uma atitude que vai contra as normas e valores de uma organização ou sociedade e que prejudica os outros. Amoral é quando uma atitude não influi, nem positiva e nem negativamente, ou seja, é uma ação neutra. Pode-se concluir que uma atitude moral é uma ação positiva, uma atitude imoral é uma ação negativa e uma atitude amoral é uma ação neutra. Dessa forma, no âmbito da moral, decidir como agir é uma questão de prática, enquanto que no âmbito da ética, é refletir sobre as ações e as implicações sobre a felicidade humana. A forma concreta como a ética é vivida depende de cada cultura, que é sempre diferente da outra. Um indígena, um chinês, um africano vive de um jeito o amor, o cuidado,
a solidariedade e o perdão, e a esse jeito diferente chamamos de moral. Existe só uma ética e ela é para todos. Já a moral existe muitas e é consoante com as maneiras diferentes de como os seres humanos organizam a vida. Exemplificando praticamente, o importante é ter uma casa. Ética, o estilo e a maneira de construí-la pode variar. Moral, pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, mas deve ser casa habitável. Assim é com a ética e com a moral. Vale destacar que a moral não se reduz apenas ao seu aspecto social, pois na medida em que desenvolvemos nossa reflexão crítica, passamos a questionar os valores herdados, para então assim decidir se aceitamos ou não as normas. A ética se move historicamente, se amplia e se adensa. A ética, tanto quanto a moral, não são um conjunto de verdades fixas e imutáveis. Por isso, pode-se considerar que entre a moral e a ética há uma tensão permanente, já que a ação moral busca uma compreensão e uma justificação crítica universal e a ética exerce uma permanente vigilância crítica sobre a moral para reforçá-la ou transformá-la. A palavra moral vem de mores, origina-se do termo latino plural que significa costumes, hábitos, fazendo com que se equivale às atitudes e às normas que se estabeleceram como hábito de boa convivência e de bom comportamento. Sendo assim, afirma-se que moral é um conjunto de atitudes, regidas conforme regras, e é por isso que considera-se moralmente correta a pessoa que mantém, costumeiramente, uma determinada postura frente às coisas e às pessoas, adotando um estilo de comportamento. Contudo, também considera-se moralmente correta a atitude de quem devolve uma carteira de documentos e dinheiro que encontrou na calçada, mesmo que tal pessoa possa normalmente não se comportar tão corretamente. Desta forma, pode observar que o bem e o mal são reconhecidos assim, devido ao cumprimento ou descumprimento dessas regras, desses costumes. E, dessa maneira, também observa-se que se não existissem regras ou hábitos estabelecidos não haveria bem e mal. Outro modo de dar conta da existência da moral consiste em assinalar o que se vive em situações concretas do cotidiano, podendo ser no âmbito individual, de grupos humanos ou mesmo nacionais. Alguns exemplos revelam aquilo que chamamos senso moral. É o que acontece quando nos sensibilizamos com o fato de haver tanta gente morrendo de fome, enquanto há um desperdício enorme de alimentos, quando ouvimos todos os dias notícias de mortes pela violência no trânsito, de chacinas de pessoas ou até de animais, de sequestros, de estupros, de torturas e nos indignamos com isso. Ao mesmo tempo convivemos e confrontamos com situações difíceis de ser resolvidas no campo prático da moral, considerada uma dualidade humana, como por exemplo, aceitar ou não uma tarefa que possibilita obter recursos financeiros para o sustento da família, mesmo quando se sabe que o cumprimento da tarefa não condiz com a legislação em vigor, desligar ou não os aparelhos que mantêm viva uma pessoa, quando tudo indica que já não existe possibilidade de uma vida digna ou mesmo razoável sem o uso dos aparelhos. Essas situações existem e põem em questão ou à prova nossa consciência moral. 3.1 Relação ética e moral. Frequentemente se confunde ética com moral e isso tem uma razão de ser. É que a palavra moral vem do latim mors singular e mores plural, que significa costumes, e a palavra ética vem do grego e possui o mesmo significado, ou seja, costumes, e por isso, utilizasse a expressão bons costumes como sinônimo de moral ou moralidade. A moral está mais relacionada às crenças estruturadas em valores acumulados desde a mais tenra infância e transmitidos pelos grupos sociais de interação afetiva, tais como a família e a igreja. Está diretamente relacionada à consciência de que é o locus privilegiado dos valores, enquanto a ética é a exteriorização da conduta humana em sociedade. Sendo cultural, a moral é o conjunto de regras que são impostas às pessoas pelo grupo que pertencem, numa ação coletiva, que tendem a agir de determinada maneira, que são consolidadas através de práticas e costumes observadas no geral, muitas vezes devido ao receio de uma reprovação social. Assim, partindo deste pressuposto, considera-se que todo ser humano é moral ao cumprir as normas de conduta oriundas de um conjunto de crenças inquestionáveis existentes dentro de uma cultura. A ética é perene, porque suas reflexões são um curso contínuo e eterno, o que reafirma que sempre haverá reflexões sobre esse tema. Já a moral é temporal, porque o tempo, os costumes e valores de uma sociedade se modificam para atender e se adequar a uma época. A ética é universal, porque suas reflexões independem da cultura, da sociedade ou mesmo do tempo histórico, cabe em qualquer lugar e em qualquer tempo,
mas sempre refere-se ao comportamento humano. A moral é cultural, porque em cada sociedade e em cada lugar, os costumes e valores são diferentes. A ética é regra, pois não existe mutabilidade nas suas reflexões, mas suas reflexões podem ser realizadas perante as mudanças. A moral é conduta de regra, porque é preciso relacionar os valores para que assim possa instituir a conduta. A ética é teoria, porque está situada no campo das reflexões, enquanto a moral se refere às práticas do comportamento humano, dos costumes, dos hábitos e dos valores. Do ponto de vista etimológico, a ética e a moral significam a mesma coisa, contudo, há um limiar tênue entre uma e outra, podendo ser observado na medida que aprofunda-se nos temas. Para Vasquez, 2003, p. 21 A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, ou da moral, considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. A moral é o estudo dos costumes de uma determinada sociedade numa determinada época e lugar.